Aleluia. Peço à amada igreja para tomar assentos por alguns minutinhos. Estaremos a reconhecer algumas individualidades no nosso meio. Estaremos a celebrar com elas. Então, esteja preparado para celebrar a vida dos outros, para que o seu também tenha a celebração assim que chegar. Quero nesta senda convidar novamente a irmã Hermelita, esteve aqui. Por favor, pode subir. Peço uma grande salva de palmas para Jesus. Pode se posicionar. Pode subir. Ela dizia que estava contente porque completou 1 ano. Na verdade, não é 1 ano, é mais 1 ano. Porque são tantos. E você não vai acreditar. Se ela disser a idade, você não vai acreditar. Porque ela está mais jovem do que a idade que completou. Mas isso acontece para aqueles que vivem de acordo com a graça de Cristo. Então a graça nos rejuvenesce, nos dá vigor cada dia. E ela completou mais 1 ano, e nós estaremos a celebrar. Você completou mais 1 ano, está ali, que eu não o conheço, ok? Vamos juntar a nossa querida irmã Hermelita. É preciso dar informação, senão vai ficar de fora. Irmã Luísa. Ok. Podem subir. Louvado seja nosso Deus. Ok. Vamos levantar, por favor, vamos celebrar. Há motivos para celebrar. Essa idade que eu ouvi aí assusta. Não parece mesmo. Pode vir. Vamos cantar parabéns. Mila. Ok, podem ajoelhar. Ajoelha. Fica de joelho assim. Consegue? Isso. Ok. Peço à amada igreja para estender as mãos para aqui, para frente. Vamos agradecer a Deus pela vida deles. Pai, te agradecemos pela vida da sua filha Hermelita. Pai, obrigado por ter lhe cuidado até aqui. Pai, desejamos mais graça, mais unção, os seus planos que se cumpram na vida dela. Pai, obrigado pela vida da Luísa. Pai, dê mais graça. Faça com que aquilo que almeja o seu coração seja real. Pai, deixa isto acontecer. Obrigado pela vida da Palmira. Pai, tudo o que nós pedimos é que ela possa resplandecer, possa brilhar. Obrigado pela vida desta pequena vida, Pai. Mais graça. Lhe escondemos debaixo das suas asas. Não haverá opressão.
não enfrentará enfermidades, vai crescer debaixo da sua graça e tudo vai bem na vida dele, no nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Podem se levantar. Os meus parabéns. Ok. Mais uma grande salva de palmas. Podem sentar. Uau. A irmã Hermelita me autorizou a revelar a idade dela. Completou 65 anos. Vocês acreditam? 65. Dança mais que nós, que somos dos... Ainda dança, ainda trabalha, e tem uma voz excepcional. É por isso que contaminou as ministras. Não estão aí. Alta, aí Filomena. Cantam bem porque a mãe canta bem. Ok, podemos sentar. Ainda não terminamos. São muitos. Quero pedir o casal Zito para subir com o bebê. Também o casal Antônio. E também a irmã Carmen, por favor. Podem trazer os meninos, meninas, não sei, os bebês. É tempo de alegria. Não seria o inverso. Olha para ele. Sim, apóstolo costuma dizer, ela carregou por 9 meses, agora é nossa vez. Podemos subir aqui. Anciãs, aí, por favor, nos ajudem. Ok, vamos nos colocar de joelho aqui neste altar. É um altar que fala boas coisas. Ela fala a bênção. E a partir de hoje, os vossos filhos irão viver de acordo com o que este altar fala. Mais uma vez, amada igreja, vamos estender as mãos para aqui para frente, vamos orar. Pai, te agradecemos pela vida destes bebês. Agradecemos, acima de tudo, pela vida dos pais aqui presentes. Vieram render, vieram consagrar as vidas dos seus filhos a Ti, Senhor. Pai, decretamos desde já uma bênção, decretamos desde já, fora do controle dos espíritos familiares, decretamos o crescimento debaixo da sua graça, longe das enfermidades, graça suficiente para os pais poderem administrar com cuidado e, acima de tudo, com sabedoria
Pai, deixa isto acontecer neste dia e no final Tu vais receber toda a honra e toda a glória no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e para sempre vive. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Podem se levantar. Estava a tentar conhecer os nomes. Tem um Ziba, tem Yasmine e Aira. Ok, são os nomes atuais. Aira, não sei o quê. Estão de parabéns. Meu abraço. Podem receber os bebês. Não vão trocar? É possível. Pega bem, irmão Antônio. Pegar bem. Muito obrigado pelo vosso tempo. Felizmente, hoje não vou pregar. Essa é a minha felicidade. Mas eu sei que o que vem é forte demais. É forte demais. Preparem-se para receber. E quero pedir à amada igreja para se levantar. Quero anunciar um novo ministro que veio diretamente de Maputo. Dá uma grande salva de palmas para o pastor Edson. Louvado seja nosso eterno Deus. Quem está alegre aqui nessa manhã, posso ouvir um glória a Deus? Uau, que grande bênção. Nessa noite, por favor, em sua casa, ó Pai, há um lugar para nós. Aleluia. Que grande bênção ser aqui. Feche os olhos momentaneamente. Levante uma de suas mãos para os céus. Ele está aqui nesta manhã. Você pertence a Ele, você é filho, amado, agraciado por Deus. Nada pode anular o grande amor que Deus tem por você. Te exaltamos, te exaltamos, magnificamos o teu santo nome. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, sim, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, Sua igreja, sua igreja, sua igreja. Cante, cante. Assuma isso. Assuma a sua identidade. Ei! em sua casa, Em sua casa, sim, há um lugar. há um lugar. Ei! Sou filho Sou sim, eu sou. em sua casa. Te louvamos. Há um lugar. Te magnificamos. Sou Sou filho sim,
Se você quer nisso, ofereça a Deus uma forte canção de palmas nessa manhã. Você é filho amado. Aleluia. Exaltamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso eterno Deus. Sejam bem-vindos ao mês de maio. Me disseram que é o mês dos trabalhadores. Tem trabalhadores aqui nessa igreja? Tem trabalhadores aqui? Eu posso ouvir uma glória a Deus? Eu quero que você saúde 5 trabalhadores e diga: esse mês é o mês da sua colheita, porque Deus te dá a vitória. 5 trabalhadores, vai, saúde. Diga: esse é o mês da sua colheita, porque Deus te dá a vitória. Diga: esse mês da sua colheita, porque Deus te dá a vitória. Diga: esse é o mês da sua colheita, porque Deus te dá a vitória. Diga: esse é o mês da sua colheita, porque Deus te dá a vitória. Se você crê nisso, igreja, ofereça a Deus uma força de palmas. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vamos ler o versículo, sobejamente conhecido aqui em casa, o versículo 26 ao 27. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, o versículo 26 ao 27. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem ainda não achou, clame por misericórdia. Louvado seja Deus, que grande bênção. Vamos ler em uma única voz, em uma voz única e uniforme, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. 1, 2 e 3. E criou Deus o criou, macho os criou. Feche os olhos momentaneamente, levante suas mãos, vamos orar pela palavra. Quero pedir a bênção da nossa querida amada bispa. Poderoso Deus e Pai, no nome de Jesus, graças te damos nesta manhã. Obrigada, Pai, pela vida dos seus filhos. Obrigada, Senhor, pela sua graça, a sua palavra, Senhor, nesta manhã. Que venha desvendar, Senhor, os nossos olhos. Pai, venha fortalecer nesta manhã. Venha promover a cada filho, a cada filha, no Espírito, na tua presença. Pai, obrigada pelo teu filho que estará trazendo a sua voz, a sua palavra, Senhor. Pai, usa ele como canal suficiente nesta manhã para transmitir a sua palavra com ousadia. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que no fim a honra e a glória pertencem a Ti. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Se acomode em seu lugar por um instante, por um momento, que vamos juntos compartilhar a palavra de Deus nessa linda manhã. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a Deus pela minha vida. Eu quero agradecer a liderança da igreja, o nosso querido amado apóstolo, junto à nossa querida e amada bispa, por essa grande oportunidade que me é concedida. É uma grande bênção fazer parte desse ofício, desta obra que consiste em transformar, em edificar, que consiste em dar significado à vida de alguém. Eu quero agradecer a liderança que está aqui em nosso meio, os pastores, ministros,
e a todos vocês que largaram tudo quanto tinham a fazer hoje e subiram à casa do Senhor. Esse é o maior investimento que um filho de Deus pode fazer. Quero também apreciar a todos os irmãos que nos acompanham através da nossa plataforma digital, nosso Facebook. Lá vai nosso grande abraço. Nós amamos ter você aqui. Fique ligado, porque a sua vida será transformada nesta manhã. Eu volto a ler onde os amados, excelências, dignidade do Senhor acabaram de ler, o livro de Gênesis, no seu capítulo número 1, versículo 26 adiante. A Bíblia diz que: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós conhecemos este capítulo, é o capítulo da criação. A Bíblia fala que Deus começa criando coisas desde do versículo 1, versículo 1 de Gênesis. A Bíblia diz que no princípio criou Deus céus e terra. É um versículo de criação. E a Bíblia vai falando que Ele criou tudo que existe. Pelo poder da sua palavra, Ele foi trazendo à existência as coisas que nós hoje podemos enxergar. O oceano, o mar, o céu e a terra. Ele criou pelo poder da sua palavra. Mas uma coisa interessante, quando nós lemos esse capítulo de criação, é que você nunca achará uma passagem que diz quem criou Deus. Você pode se perguntar, se no princípio Ele criou céus e terra, quem criou Ele? Se Ele começou a criar as coisas, quem foi que criou Deus? Será que o nosso Deus tem começo? Será que o nosso Deus tem princípio? Na verdade, a palavra começo e princípio não se aplicam a Deus, porque antes do começo de qualquer coisa, Ele já era. Ele já existia. É por essa razão que nós o chamamos de Alfa e Ômega. Aqui significa princípio e o quê? Princípio e o quê? Deus não tem começo. Antes do começo, Ele já era. Ele já é Deus. Ele não precisa de nenhuma substância para existir. Ele simplesmente é Deus. É o começo e o fim das coisas. É o único Deus em todo o mundo, em toda a terra, com potencial, com poder de visitar o seu futuro muito antes de você chegar nele. É o único Deus que pode ver o que vai acontecer no seu amanhã muito antes de você chegar nele. E nós podemos crer nesse Deus porque Ele diz que o seu amanhã será abençoado. O seu futuro é seguro em Deus. O seu futuro te pertence. O futuro te pertence porque Ele é o Deus que visitou o seu futuro muito antes de você chegar nele. Muito antes de você pensar sobre o que acontecerá, sobre o que será do seu futuro, Ele já conhece. Ele já visitou o seu futuro. Ele é o único Deus. É por essa razão que você pode crer quando Ele diz que eu sei os planos que tenho para a sua vida.
são planos de bem e não de mal para te dar um futuro que você espera. Você pode crer quando ele diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Não importa o que você enfrenta agora, o seu futuro é seguro em Deus. Levanta comigo suas mãos e diga: o futuro me pertence. Mais uma vez diga: o futuro me pertence. Porque o seu Deus visitou o seu futuro muito antes de você chegar nele. E seus planos não podem falhar com a sua vida. E Deus foi criando coisas, e aqui no versículo que nós lemos, ele cria a obra mais espetacular, que é o homem. Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, façamos o homem. E criou Deus o homem. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de ação, baseado em propósitos. Deus não cria nada na vida para entretenimento, para meros prazeres. Tudo quanto Deus cria é porque existe um propósito, ou seja, tudo quanto foi criado por Deus carrega um propósito. Isso inclui a sua vida. Tudo que Deus cria, nada do que é criado por Deus é um acidente ou é fruto do acaso. Não. Tudo quanto Deus cria carrega um propósito. Isso inclui a sua vida. E a questão é: qual é o propósito da criação do homem? Ele criou céus e terra, criou tudo o que nós podemos enxergar por uma razão. Mas você, por que você foi criado? Por que nós passamos a existir? Qual é o propósito da nossa existência? Por que razão a Bíblia diz: façamos o homem? Porque Ele queria que o homem viesse ao mundo. Porque Ele cria o homem agora. É simples responder essa questão. No versículo 26, a Bíblia vai dizer que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a razão pela qual você foi criado foi para dominar tudo quanto Deus criou para você dominar. É por essa razão que o tema de hoje é criados para dominar. Diga: eu fui criado para dominar. Mais uma vez, diga: eu fui criado para dominar. Tudo que domina a sua vida não foi criado para dominar a sua vida. Só domina a sua vida porque você não sabe que você foi criado para dominar. Só domina a sua vida porque você não sabe como usar o poder, a autoridade, o domínio delegado por Deus ao homem. Só te domina porque você não sabe que Deus o criara para dominar. Os problemas, as circunstâncias, tudo quanto está em sua volta, Deus te deu autoridade para dominar. Não importa qual é a fúria de vento que se levantou contra a sua vida, a partir dessa manhã, você vai dominar tudo aquilo que não é consistente com a vontade de Deus para a sua vida. Diga: eu fui criado para dominar. Criado para dominar. Criado para dominar. O que é que domina a sua vida? Existem muitas coisas que podem dominar a vida de um homem. Alguns são dominados pelo sentimento de medo.
Essa é a razão de Golias prevalecer em meio ao povo de Israel, porque o medo lhes dominava, mesmo sabendo que eles tinham um Deus grande a favor deles. O medo lhes dominava. Você pode ser dominado por depressão, desânimo. Você pode ser dominado por tristeza, por qualquer outra coisa que não venha de Deus. O que é que domina a sua vida? O que é que domina a sua vida? Alguns são dominados por vícios. Existe um bairro em que nós estávamos a evangelizar há dias atrás. E era o maior centro de distribuição de drogas. Nós conseguíamos contemplar jovens brilhantes, jovens com grandes capacidades intelectuais, jovens estudados, mas eram dominados pelas drogas. Eles preferiam largar estudos, preferiam largar famílias e vender tudo quanto tinham, viver como mendigo, pedir esmola, porque o vício lhes dominava. Eles precisavam daquilo. Sem consumir a droga, sem consumir, eles não encontravam paz. E por essa razão que eles entregavam tudo de si para sustentar o vício. Na verdade, nós somos escravos daquilo que nos domina na vida. Se o vício nos domina, nós somos escravos dele. E nós podíamos ver jovens dominados pelo vício. Jovens dominados por todo tipo de problemas que o diabo gera nesse mundo. Dominados pela depressão. Mas será que esse é o propósito? Será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Que tais coisas o dominem? Claro que não. Claro que não. Você foi criado para dominar e não para ser dominado pelas coisas que Deus criou para você dominar. Alguém me ouve essa manhã, igreja? Você foi criado por Deus para dominar. E você consegue ver pessoas escravas, porque tudo quanto nos domina nos torna escravos. Nós somos escravos daquilo que tem governo sobre as nossas vidas. E o homem perde domínio, perde essa autoridade a partir do momento em que ele desobedece a Deus. Quando o homem desobedece, ele delega o poder ao diabo, ele delega o domínio, o governo, o poder de liderança, ele entrega ao diabo. É por essa razão que, com insistência, a serpente vinha até o jardim para dizer ao homem para que desobedecesse. Porque ele sabia que a partir do momento em que o homem desobedecer a Deus, ele perderá domínio, perderá autoridade, perderá grandeza, perderá brilho. E o homem perdeu isso. Mas graças a Deus, que Deus enviou seu Filho para restaurar o domínio em você. É por essa razão que não importa qual é o vento que está a dominar a sua vida. Eu vim dizer nesta manhã que você foi criado por Deus para dominar. Alguém me ouve nesta manhã, igreja? Diga: eu fui criado para dominar. Onde é que está o seu domínio? Onde é que está o seu poder? Onde é que está o seu domínio? O que roubou o poder de você? O que roubou esse domínio? O que roubou essa autoridade de nós? Como restaurar? Como renovar o poder, o domínio que outrora foi delegado por Deus por nós? Perceba algo muito importante, que o fato das circunstâncias dominarem a sua vida não significa que Deus te criou para ser dominado por elas. Não.
o fato das coisas dominarem, prevalecerem contra você, não significa que Ele te criou para esse propósito. E por essa razão você vê pessoas chorando. Será que é vontade de Deus que nós vivamos nessa constante tristeza, nessa constante falta de alegria? Será que é vontade de Deus que a miséria tenha domínio sobre as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A partir do momento em que você descobrir o verdadeiro propósito, a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, a sua oração será ousada, a sua oração será poderosa, porque você sabe quem você é e sabe qual é o motivo pelo qual Deus te criou. Se você tiver o conhecimento pleno da vontade de Deus para a sua vida, a sua oração será poderosa. Você terá autoridade para dizer: chega de ser infeliz, porque Deus me criou para ser o homem feliz. Chega de dor, decepções, desgraça, porque Deus me fez para ser cabeça e não cauda nessa vida. Se você souber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você será ousado e agressivo nessa vida. Diga: eu fui criado para dominar. O que é que domina a sua vida? O que é que prevalece? O que é que está dominando a sua vida? Então Jesus veio por esses dois motivos, por essas duas grandes razões. Ele veio para desfazer a obra do maligno, a obra do diabo. Ele também veio para restaurar o domínio que um dia se perdeu. Para restaurar o domínio que se perdeu. É por essa razão que lá em Romanos 5,17, eu vou ler, assim diz a palavra do Senhor, que porque se pela ofensa, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Alguém entende nessa manhã, igreja? A Bíblia diz, em outras palavras, que se pela ofensa, se pela desobediência de um homem que se refere a Adão, veio a morte governou, a morte lidera, a morte tem domínio sobre o mundo. Se por meio dele a morte reina, muito mais, por meio de Jesus e do dom da justiça, reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. Com Jesus, você pode reinar na vida. Eu quero que você diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: com Jesus, você pode reinar na vida. Para outro irmão, diga: com Jesus, você pode reinar na vida. Então Jesus veio mudar os tempos. Jesus veio mudar as estações das nossas vidas. Por meio dele, nós podemos reinar, podemos governar, liderar. Significa, em outras palavras, que o pecado perde a sua força, a acusação, a condenação, a miséria e a desgraça perde a sua força quando você entende que você nasceu, você foi criado para dominar. Perde, porque você foi projetado. Em Cristo Jesus nós reinamos em vida. E a Bíblia diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir, mas eu vim
Eu vim para que tenham vida e a tenha com quê? E a tenha com quê? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. E vida plena. Em outras palavras, nós estamos dizendo que você não pode aceitar viver abaixo da vida que Jesus conquistou para você viver. Alguém me ouve nessa manhã? Nunca aceite viver abaixo da vida que Jesus conquistou para você viver. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Será que a vida que você está levando é a vida abundante que Deus tem preparado para você? Graças a Deus que a partir dessa manhã a sua vida vai mudar. Diga, eu fui criado para dominar. O que domina você, a partir dessa manhã, jamais dominará a sua vida. Porque você foi criado para dominar. Para dominar. Fomos criados para dominar, exercer o governo de Deus nas nossas vidas. Talvez a grande questão nessa manhã seja como então eu posso dominar na vida, como eu posso dominar, como eu posso governar, como eu posso liderar, como eu posso governar. Antes de responder essa questão, você precisa responder a 3 perguntas muito importantes. Se você deseja viver uma vida com significado, uma vida excelente, uma vida com sentido, você precisa responder essas 3 questões muito importantes. Irmão lá atrás, consegue ouvir a minha voz? Consegue me ouvir, irmão lá atrás? Muito bem. 3 questões que você precisa responder para ter uma vida com significado. A primeira questão é sobre a sua identidade, quem você é. Você nunca governará na vida, nunca terá domínio sobre a sua vida se não saber quem você é. É impossível liderar, governar um negócio que você não conhece. Do mesmo jeito que você jamais exercerá domínio sobre a sua vida até que saiba quem você é. Segunda questão muito importante. Qual é a sua verdadeira habilidade? O que você nasceu para fazer? O que você nasceu para fazer? Porque todos nós carregamos habilidade a partir do momento que nós fomos gerados. Deus depositou em nós capacidades, grandes habilidades. E se você não faz uso dela e você não se diferencia de quem não os tem, qual é a sua verdadeira capacidade? O que você pode fazer que vai agregar valor para a sua vida? O que você pode fazer? Qual é a sua verdadeira capacidade? A terceira questão é: qual é o seu destino? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Talvez alguns dizem: eu quero ir longe na vida, mas longe aonde? Deus me leva para longe. Longe aonde? Porque até dondo pode ser longe também. Não é verdade? Você quer ir para onde? Qual é o seu destino? Se você responder essas 3 questões com clareza, você está preparado para viver uma vida com significado. Preparado para viver uma vida com significado. E a questão prevalece: como nós podemos governar, como nós podemos exercer domínio na vida? Primeiro ponto é mantendo o foco no ponto certo. Mantendo o foco no ponto certo. Mantendo o foco no ponto certo. No ponto certo. Certa vez, Jesus diz aos seus discípulos para irem adiante, que ele queria se isolar para orar.
E diz a Bíblia que em meio à madrugada, Jesus aparece andando por cima das águas, sobre as águas. Os discípulos pensaram que era ele um fantasma e ficaram pasmados. Mas Jesus diz: sou eu, tenham ânimo. Fiquem bem, pois não sou um fantasma. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Diz a Bíblia que Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas. Foi algo inédito, algo jamais visto. Pedro andando sobre as águas. Mas de repente, alguma coisa roubou a sua atenção. Alguma coisa tirou o seu foco do ponto certo. Alguma coisa levou ele a olhar mais para as circunstâncias em sua volta do que para Jesus que estava diante dele. E quando a sua atenção foi roubada pelas circunstâncias ao seu redor, diz a Bíblia que ele começou a naufragar, começou a afundar. Nota isso que é muito importante. Tudo aquilo que controla a sua atenção na vida, domina a sua vida. Tudo quanto controla a sua atenção, domina a sua vida. Dependendo de qual é o seu foco na vida, isso vai dominar a sua vida. Se você se foca mais nos ventos, nas circunstâncias, nos problemas, são os problemas que vão dominar a sua vida. Mas se você mantém o seu foco em Jesus, apenas em Jesus, você dominará os problemas na sua vida. Vocês estão aqui nessa manhã? A igreja de Mapuru seria dar palmas nessa manhã, saltar, mas beira. Só Cernic para me salvar. Só percebe isso que é muito importante. Tudo quanto controla a sua atenção, domina a sua vida. E a questão é, o que controla a sua atenção? O que controla o seu foco? Você quer exercer domínio na vida? Mantenha o seu foco no ponto certo. E Jesus é o nosso ponto certo. A Bíblia diz que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para Jesus. E estava lá Pedro a naufragar, a cair. Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 21, 26, mais adiante. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Onde é que está o seu foco nessa vida? O que controla o seu foco? E perceba que foco, manter a sua atenção no ponto certo, é um exercício da mente renovada. É um exercício da mente. Você precisa esforçar-se. Precisa esforçar a sua mente para manter-se no ponto certo. Tem jovens nessa igreja? Eu posso falar com jovens? Tem jovens nessa igreja? Está muito fraco. Tem jovens aqui? Perceba algo muito importante. A mente é um instrumento projetado por Deus para ser alimentado por conhecimento e não por prazeres. A partir do momento em que você alimenta a sua mente com prazeres e não conhecimento, você passa a ser dominado pelas circunstâncias da vida. Tem jovens aqui? A mente é um instrumento projetado por Deus para ser alimentado por conhecimento. Quantos livros você leu nesse mês? Quantas passagens bíblicas você decora? O único alimento da mente é o conhecimento.
E se nós invertemos a ordem das coisas, nós perdemos domínio delegado por Deus. Ao invés de controlar, de governar, as coisas é que nos controlam. As pessoas é que nos governam, porque não sabemos que fomos criados para governar. Alguém está aqui nessa manhã, igreja? E algo muito importante, segundo ponto, nós exercemos domínio, exercemos governo na vida quando temos uma visão clara de quem Deus é. Visão clara de quem Deus é. Talvez nos próximos dias eu vou ensinar aqui a importância de como vemos a Deus. Visão clara de quem Deus é. Quem Deus é para a sua vida. Quem Deus é. A visão que nós temos, ou como nós vemos a Deus, determina como nós vemos a vida. A maneira como você vê a Deus, a maneira como nós vemos a Deus, determina totalmente como você verá a vida. É por essa razão que é necessário ter uma visão clara de quem Deus é. A sua visão de Deus vai determinar as decisões que você tomará na vida. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Pois não existe nenhuma área da vida que não é afetado pela visão que nós temos de Deus. Não existe. E uma história de grande encorajamento é a de José. Esse jovem via a Deus da mesma maneira, não importava as circunstâncias. Para mim, esse jovem tinha motivos para desacreditar de Deus. Tinha motivos para não acreditar nos sonhos que Deus outrora o mostrara. Ele tinha motivos mais do que suficientes. Porque pela inveja dos irmãos, esse jovem foi jogado num poço. Ele foi humilhado. Esse jovem que era muito amado pelo pai, experimentou escravatura e foi injustiçado na casa de Potifar. Tudo isso aconteceu com ele. Mas a visão que ele tinha de Deus não mudou pelas circunstâncias. A maneira como vemos a Deus determina como nós vemos a vida. Ele em nenhum momento disse: eu vou recuar ou eu vou parar de acreditar. Mesmo na cova, mesmo na escravatura, mesmo na injustiça, ele tinha uma visão de Deus que ninguém via. Ele via o que ninguém via. Enquanto alguns naquele momento pensariam que José, você está condenado à desgraça, está condenado a uma vida miserável, está condenado a uma vida improdutiva. Ele conseguia ver Deus a lhe dizer: eu nasci para governar na vida. E independentemente, depois de passar por tudo, José tornou-se um governador. Ele foi um governador. Tudo depende de como você vê a Deus. Pessoas veriam aflição, veriam um final de dores, um final trágico. Mas porque José tinha uma visão clara de Deus, ele dizia consigo mesmo: essas fases que eu estou enfrentando na minha vida estão me preparando para as coisas grandes que Deus tem para a minha vida. Alguém não me ouviu? Eu estou dizendo, tudo quanto você está enfrentando agora é temporário, você vai governar na vida. Diga: eu fui criado para dominar. Mas diga: eu fui criado para dominar. Você vai dominar na vida. Vai dominar. Dominar. Você foi criado para dominar. Foi criado para dominar. Existe algo muito importante.
Se você ler ainda o Gênesis, se for estudar, a Bíblia fala das coisas que o homem pode dominar. O homem pode dominar as circunstâncias, pode dominar as aves, os peixes, tudo que está na terra. Mas será que existe na Bíblia uma parte que diz que o homem pode dominar o outro homem? Existe? Não. A única pessoa que nós não podemos dominar na vida é outro homem, é a outra pessoa, é outro irmão. É por essa razão que quando alguém quer governar a sua vida, você se sente desconfortável, é inconveniente. Você não nasceu para isso. Não nasceu para que as pessoas decidam por você. Você nasceu para você decidir por você mesmo. Você não pode dominar alguém. Isso inclui a sua esposa. Não é para dominar ela. Ela é sua parceira. Alguém me ouve nessa manhã? Conversávamos com um casal num período de assistência pastoral. E a partir do momento em que o jovem casal se uniram, ele olhava ela como se fosse uma serva, uma escrava. Ele exercia domínio sobre ela. O casamento é escravatura? Não. Você não pode dominar. Ela é simplesmente sua auxiliadora e não alguém que você pode usar para dar escravidão ou usar com você bem deseja. Então, a única pessoa que você não pode dominar na vida é o seu próximo. É por essa razão que Deus condena todo ato de escravidão. Deus condena. Porque nenhum homem nasceu para ser escravo. Nenhum homem. Ninguém nasceu para ser escravo. Escravo de ninguém. Nem escravo de pessoas, nem escravo de diabo, nem escravo das circunstâncias. Você nasceu porque é um filho amado de Deus. Diga, eu não sou escravo. Eu sou filho de Deus. Deus condena todo ato de escravidão. Deus condena, porque Deus não criou o homem para a escravatura. É por essa razão que Ele diz, para a liberdade fostes chamados. Cristo vos libertou. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Depois, talvez em um dos cultos do meio de semana, eu vou ensinar sobre os limites que existem na liberdade. O fato de sermos livres não significa que não precisamos obedecer princípios. Alguma coisa está bem aqui? Não significa que nós não precisamos obedecer princípios. Não significa que precisamos pular da cerca. Liberdade tem restrições. Liberdade tem limites a ser obedecido. Mas em um culto, com mais devagar, nós iremos falar sobre esta liberdade que Deus nos proporciona. E algo muito importante, terceiro ponto agora, é a sua fé. Se você não souber como usar a sua fé, você nunca exercerá domínio na vida. Nunca. Se você não souber usar a sua fé. É por essa razão que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus, capítulo 10, o versículo 38. Muito obrigado. E a mesma Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é justo e galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E naquela tempestade de Marcos 4, você vê os discípulos usaram todas as habilidades que eles tinham. Habilidades de navegação. Mas nenhuma dessas habilidades lhes ajudou.
Ao invés de dominar o oceano, eles foram dominados. E gritaram: mestre, o que faremos? Como lidaremos com esta circunstância, com esse problema que se levantou? Como lidaremos? Como faremos isso? Jesus, não te importa que a gente pereça, que a gente mora. A coisa boa na vida, igreja, é que sempre que algo tenta se levantar para destruir, para dominar, governar a sua vida, você pode sempre contar com Jesus para acalmar as suas tempestades. Mestre! E ele se levanta, e a partir daquele momento, pela fé, ele dominou, ele governou, ele acalmou a tempestade, ele acalmou tudo. Se fez uma grande bonança, e eles se perguntavam: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este? Nessa manhã eu não faço ideia daquilo que está tentando dominar a sua vida, se é o medo, se é a depressão, se é vício. Tudo quanto eu sei é que Jesus está aqui. Jesus está aqui para acalmar as tempestades que se levantaram contra a sua vida. Você sai daqui como um governador. Você sai daqui com instrumentos necessários para dominar a vida. Alguém me ouve nessa manhã, igreja? Diga: eu fui criado para dominar. Diga: eu fui criado para dominar. Deus te criou para dominar. Não importa o que se levantou contra a sua vida. Não importa. Dizia o menino de Eliseu: mas são grandes os exércitos. Exército lá fora é muito grande. E eu não tenho habilidade, eu sou um empregado doméstico e o Senhor nem entende de armas. Eliseu orou para que os seus olhos se abrissem, para que ele contemplasse o grandioso exército de Deus, que era muito maior do que aqueles que o cercavam. Não importa o que te cerca, quando Deus te guarda, ninguém te toca nessa vida. E a sua vida está guardada, está escondida na sombra do Onipotente. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele é a minha fortaleza. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o seu rosto faça resplandecer sobre ti. Que você seja uma grande bênção nessa vida. É necessário fé. Porque é a única forma de nos apropriarmos daquilo que Deus preparou. A única forma. Você não vai ser dominado. Chega de ver o diabo brincando com a sua vida. Chega de ver o diabo tomando decisões importantes da sua vida. Você não é escravo. Você não é escravo. E o terceiro ponto, terceiro ou quarto, é que nós temos o Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia chama ele de consolador, mas não apenas consolador, ele é ajudador. Ajudador. Ajudador de destinos. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Na época passada do Antigo Testamento, você precisava merecer a bênção de Deus. Eles não tinham o privilégio de ser uma habitação do Espírito Santo para alcançar, obter essa ajuda na vida. Não.
No Antigo Testamento, eles contavam unicamente com seu esforço próprio para conseguir exercer domínio ou viver esse grandioso propósito. É por essa razão que esse Espírito descia em pessoas especiais, pessoas peculiares. Nem todos tinham esse privilégio, mas contigo, Ele habita em você. Ele habita em você para te ajudar a dominar aquilo que tenta dominar a sua vida. Ele habita em você. A Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pensamos, imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder opera dentro de nós, através do seu Espírito. O poder de Deus opera em nós. Então, toda ajuda que você precisa para dominar aquilo que tenta te dominar, está dentro de você. É por essa razão que a Bíblia diz que, filhinhos, vós tendes vencido, porque maior é o que está em vós, maior é aquele que habita em vós, maior é aquele que reside em vós. O Espírito Santo está em você para te ajudar a dominar as suas circunstâncias. Alguém me ouve essa manhã, igreja? Diga: eu fui criado para dominar. Estava em desespero, o rei Josafá estava em desespero, porque via sobre ele um grande exército e ele não tinha preparo para isso, não tinha preparo. E ele diz: meus olhos estão postos em ti, eu só entrego a minha vida da comunidade israelense a todos que aqui estão em suas mãos. E o Senhor aparece até ele diz: não se preocupa, porque você não precisará lutar para conquistar a vitória. Deixa que a peleja é minha e a vitória é sua. No Novo Testamento, a vitória, ela não é conquistada, ela nos é dada. Nós recebemos porque existe alguém que luta por nós. Nós simplesmente recebemos. Não depende de você, mas daquele que habita em você. Não depende de você, não depende da sua condição, não depende de onde você veio, mas depende daquele que habita em você. Daquele que habita em você. O que está a governar a sua vida? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vou ensinar nos próximos dias como compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, porque cometemos um grande erro porque não sabemos qual é a sua vontade. O que está a dominar a sua vida? Nessa manhã, você tem a oportunidade de pedir ajuda do Espírito Santo para dominar aquilo que tenta dominar você. Não importa o que é, não importa se são vícios, se é miséria, se é pobreza, não importa se é depressão, se é o pecado, nada disso tem poder sobre a sua vida. Você foi criado por Deus para dominar. Alguém me ouve nessa manhã, igreja? Levante seu lugar com ousadia, levante seu lugar. Você foi criado para dominar. Dominar. Você foi criado para dominar. O que é que está dominando a sua vida?